O garoto que nasceu na ilha de Córcega teve uma infância difícil estudando em um país estranho e com a língua diferente. Com muita dedicação, ele se formou e foi subindo de patente no exército, se agarrando a cada oportunidade que aparecia. Com a ajuda de amigos leais até então, ele conseguiu chegar ao cargo de cônsul na França. Pouco tempo depois se autocoroou imperador e coroou sua esposa imperatriz da França. Ao se tornar imperador, Napoleão perdeu o apoio de muita gente que acreditava nas ideias da Revolução Francesa. Para muitos, ele não defendia esses valores, mas era apenas um ditador. Uma das personalidades mais famosas dessa época era Ludwig van Beethoven. Ele admirava os ideais da Revolução Francesa, e Napoleão era como se fosse sua personificação. Em 1803, o músico começou a compor a Terceira Sinfonia, e com muito entusiasmo pensava em dedicar a Napoleão. Porém, no outono, o compositor começou a repensar sobre a dedicatória. Quando Napoleão se proclamou imperador da França em maio de 1804, Beethoven se revoltou e foi à mesa onde estava a obra já pronta. Ele pegou a página título e riscou o nome Bonaparte tão violentamente com a faca que criou um buraco no papel. Mais tarde ele mudou o nome para Sinfonia Heróica, composta para celebrar a memória de um grande homem. Apesar de rasgar a dedicatória, Beethoven ainda admirava Napoleão, mas quando o imperador retornou a invadir a Áustria e a região da Prússia, Beethoven deixou de lado seus sentimentos. Após a coroação, o novo casal imperial ficou plenamente ocupado durante os meses seguintes, acompanhando a lista de festividades prescritas em detalhes minuciosos pelo imperador. Napoleão, já presidente da República da Lombardia, a qual ele próprio havia criado, decidiu na primavera de 1805 que deveria também ser rei. Ele e Josefina foram até Milão, visitaram os principais pontos da primeira e segunda campanha italiana. Ao retornar para Paris, o imperador providenciou para que tudo na cidade, assim como tudo que cercava ele, proclamasse a majestade e o poder do império. A arquitetura, decoração e monumentos comemorativos deviam expressar o poder político. Napoleão, que tinha um senso de proporção inato e uma apreciação pela perspectiva aristocrática, assim como pela autopropaganda, cometeu poucos erros durante esse período, como a reintrodução da escravidão nas colônias francesas. E também esteve a um passo de demolir todo o Palácio de Versalhes. Ele não gostava, achava feio. Nesse início ainda triunfante, ele se empenhou na tarefa de construir monumentos importantes e esplêndidos, para celebrar si mesmo, embora não desejasse autoglorificação. A princípio ele queria um elefante de 18 metros na rua Champs-Élysées, mas ele foi substituído por um arco do triunfo gigantesco. Ele só ficou pronto bem depois da morte de Napoleão, e hoje é um dos principais pontos da capital francesa. Napoleão ainda viveu para ver uma coluna de bronze em homenagem ao grande exército na Praça Vendôme, sobre a qual foi colocada uma estátua do imperador. A coluna em si foi feita dos canhões derretidos dos austríacos, capturados em Wagram. O monumento foi inaugurado em 1810. Napoleão, embora não gostasse particularmente dos parisienses, queria tornar Paris a melhor cidade da Europa, a capital das capitais. E foi ali que ele concentrou suas obras públicas e construções. Ele introduziu a iluminação a gás em Paris e também desenvolveu uma nova numeração das ruas. Foi ele quem decidiu que cada rua deveria ter números pares de um lado e ímpares do outro. Além dessas obras, Napoleão tinha que destinar dinheiro para a esposa. Os gastos de Josefina já eram lendários. Nenhuma rainha jamais teve uma coleção de joias como as de Josefina, porque além de sua coleção pessoal, a imperatriz possuía também as joias da coroa da França. Parecia que tudo ia bem no império, mas o sono do imperador iria ser perturbado. Logo, novas coalizões se formariam e as batalhas se estenderiam por longos anos. Napoleão foi antes de tudo militar. Soldado, general, comandante de exércitos e mortífero destruidor da capacidade militar de seus adversários. Durante toda sua carreira, seu objetivo foi deslocar-se rapidamente para uma posição na qual obrigasse o inimigo a empenhar-se numa batalha de grandes proporções, destruir as forças contrárias e, em seguida, ocupar a capital para ditar os termos de paz. Sempre fez isso quando lhe foi possível.
era perfeitamente coerente nessa estratégia geral, que de muito lhe serviu. Nas 86 batalhas que ele comandou as tropas, venceu 77, perdeu apenas 9. A velocidade, portanto, era essencial nos métodos de Napoleão. Usava-a tanto para assegurar a maior disparidade possível entre suas forças e as do inimigo, atacando antes que este estivesse completamente mobilizado e posicionado, quanto para ter a vantagem da surpresa, em termos estratégicos e táticos. Deslocou pela Europa numerosos exércitos, sabendo se deslocar rapidamente por rotas pequenas. Além disso, era auxiliado por competentes oficiais. Mas toda essa tática dependia de cavalos, e o consumo de cavalos do exército francês era assustador. Milhões deles pereceram durante as guerras. Tanto é que entre 1810 e 1815, a qualidade dos cavalos era bem inferior, o que explica um pouco a perda de eficiência do exército de Napoleão. O imperador também era um líder carismático com seus soldados. Quanto menor a patente, mais ele buscava agradar. Além disso, no exército dele as promoções se davam por merecimento. No Império de Napoleão, o exército era uma casta privilegiada. Admitidas essas vantagens iniciais, as táticas de Napoleão eram em geral simples. Seu conhecimento e uso do terreno eram abrangentes. Sempre que possível, escolhia bem o campo de batalha. Napoleão tinha boa artilharia, uma excelente cavalaria e uma barragem de ferro, um método de escavar trincheiras quando o fogo inimigo se mostrava. E claro, a infantaria era essencial para dominar e conservar o campo de batalha. Ele dirigia as operações de um ponto elevado ou do teto de alguma construção se houvesse. Às vezes mandava fazer uma torre com estrutura de madeira. Isso, porém, era perigoso. E Napoleão, embora inquestionavelmente valente, não corria riscos pessoais desnecessários. Vestia-se com o uniforme verde escuro dos caçadores da guarda, por vezes com um casaco cinza por cima, o que o tornava pouco visível. Em muitos aspectos da batalha, Napoleão foi conservador. Ele jamais montou uma equipe científica para criar uma nova tecnologia, por mais que a França contasse com excelentes cientistas e químicos. Ele não deu bola para o americano Robert Fulton, que construiu o primeiro navio a vapor e era anti-britânico. Ele achava que aquela tecnologia não daria certo. Napoleão considerava que os aperfeiçoamentos introduzidos durante sua juventude eram suficientes. Ele pouco utilizou balões de observação, ignorava a tração a vapor, entre outras coisas. Na verdade, ele melhorou e aperfeiçoou aquilo que herdara, mas não era propenso a modificar um aparato militar que funcionava bem para seus propósitos. Foi através dessas táticas que ele levou a melhora em 90% das batalhas que lutou. A paz com a Inglaterra, firmada pelo Tratado de Amiens, não durou muito. A partir de 1803, depois de uma disputa por Mantua, eles já estavam em guerra. E foi durante esse período que uma invasão das Ilhas Britânicas pelos franceses se tornou possível. Em outubro de 1805, Napoleão não tinha uma frota suficiente para vencer os ingleses. Então, ele buscou apoio dos espanhóis. Teoricamente, seria fácil atravessar o Canal da Mancha e desembarcar suas tropas. No entanto, o estreito canal estava bloqueado pela mais poderosa armada naval da época, a Royal Navy. As fragatas inglesas vigiavam os portos franceses, mantendo as naus continentais presas às docas. O mesmo ocorria nos portos espanhóis sob controle francês no Mediterrâneo, o que desmembrava a frota de Napoleão, e seria necessário unificá-las para se ter alguma chance real de invasão. Em 21 de outubro de 1805, no Cabo de Trafalgar, na costa espanhola, a Marinha Real Britânica, liderada pelo veterano Almirante Nelson, interceptou e confrontou a grande armada franco-espanhola, que estava sendo comandada por Villeneuve. No plano de guerra, a batalha pendia a favor dos francos espanhóis, por estarem em maior número. Tinham 33 navios contra 27 dos ingleses. Os franco-espanhóis também tinham alguns dos melhores navios da época, mas foi a estratégia revolucionária de Nelson que decidiu a batalha. Nelson já havia derrotado Napoleão durante a campanha do Egito, e além disso, espalhou nos jornais ingleses que o general era corno, e nessa nova batalha ele o derrotaria novamente. O almirante Nelson inovou na tática de combate,
Em vez de formar a secular fila indiana e disparar os canhões em ataques de banda, atirando de lado como fez Villeneuve, o almirante inglês colocou seus navios em duas colunas e navegou sem disparar, até estar entre a esquadra adversária, acabando por anular grande parte da linha de tiro dos franceses. Neste ponto, os canhões do almirante britânico rugiram a queima-roupa. Antecipadamente, Nelson havia ordenado que cada canhão fosse carregado com 3 balas. Os canhões podiam perder em alcance, mas tinham maior poder de fogo em curta distância. A estratégia do comandante inglês pôs em xeque toda a esquadra adversária e arruinou para sempre qualquer plano francês de invadir Londres. Incrivelmente, os britânicos venceram o embate sem perder um único navio, e tendo saldo negativo de apenas 1.500 marinheiros entre mortos e feridos, enquanto que a armada franco-espanhola amargava a perda de aproximadamente 20 navios, 7.000 marinheiros mortos e a captura do próprio Villeneuve com outros 7.000 soldados. A grande perda inglesa foi a morte do próprio almirante que salvou a Grã-Bretanha do desembarque do então invencível exército francês. No auge do combate, um tiro disparado de um navio francês acabou acertando o ombro esquerdo de Nelson. Gravemente ferido, o comandante foi removido e um pano foi posto em seu rosto, visando que os demais tripulantes não percebessem o que acontecia. Pouco tempo depois, ele acabou morrendo. A espetacular vitória de Nelson terminou com qualquer possibilidade de invasão francesa. A essa altura, o primeiro-ministro inglês tratou de organizar a terceira coalizão, centrada em uma aliança russo-austríaca, cujos arranjos foram completados em 9 de agosto de 1805. Os britânicos proporcionaram subsídios no valor de 12 milhões de libras esterlinas e acordaram com os suecos os assentamentos de tropas no norte da Alemanha, o que levou a Prússia a juntar-se à aliança no outono. A ideia principal era uma invasão austríaca da França, apoiada por 250.000 soldados russos. Mas Napoleão rapidamente deslocou seu grande exército para a Itália e a Alemanha. Nem teve tempo para ficar lamentando pela perda em Trafalgar. A rapidez de suas ações contrastavam fortemente com a lentidão dos movimentos austríacos e mais ainda dos russos. O exército austríaco na Baviera foi cercado em Ulm e rendeu-se em 20 de outubro. Em menos de um mês, Napoleão fez seu exército marchar 650 quilômetros. O próprio Napoleão encarregou-se das tropas francesas que então operavam na Áustria contra o grosso dos exércitos austríaco e russo, que finalmente se juntaram sob o comando pessoal dos seus imperadores. Em outro golpe veloz, Napoleão percorreu mais 560 quilômetros para o leste, ocupou a capital austríaca e em Austerlitz partiu o exército austro-russo em 2. Mediante uma série de estratagemas, inclusive o ocultamento do poderio de seu exército, Napoleão conseguiu uma brilhante vitória. A Batalha de Austerlitz ocorreu em difíceis condições de inverno, com frio, nevoeiro, pequenos lagos congelados, neve e gelo em terreno com rochas e pântanos. As forças austríacas e russas combinadas chegavam a 90.000 homens, com 280 canhões. Napoleão tinha 73.000 homens e 139 peças de artilharia. Mas sua astúcia convenceu os aliados de que ele tinha apenas 40.000 soldados. Os aliados acreditavam que tinham uma superioridade de 2-1. Assim, Napoleão tomou a posição defensiva. Ele tinha um terreno de sua escolha e o escolhera bem. Ao contrário de seus hábitos, animou os inimigos a atacar primeiro, embora estivesse preparado para lançar seus próprios ataques de cavalaria e infantaria. E foi isso que ele fez depois que os russos e austríacos ficaram indecisos. A batalha começou às 8 da manhã, quando ainda estava escuro, e praticamente já havia terminado no início da tarde, com as forças aliadas em retirada. Napoleão triunfou em Austerlitz por 3 motivos. Tinha completa unidade de comando, as suas ordens foram obedecidas de forma rápida e integralmente, e por último, as unidades francesas operaram em extrema eficiência. Os aliados perderam 27.000 homens, enquanto o exército francês sofreu 9.000 baixas, a maior parte feridos. Conta-se que os russos estavam fugindo por sobre os lagos congelados. Os artilheiros prepararam rapidamente balas em brasas e as atiraram sobre o gelo, rompendo-o e causando a morte de 2.000 russos por afogamento. Austerlitz acabou com a terceira coalizão.
O imperador austríaco, cansado da campanha ativa, no dia seguinte pediu uma negociação de paz, assinando o Tratado de Presburgo. Já o czar russo Alexandre I, humilhado, afirmou: "Somos crianças na mão de um gigante." Em 1806, Napoleão criou um tampão contra a Áustria e Rússia. Agrupou 16 pequenos estados alemães em uma única entidade, que tinha ele mesmo como seu protetor. A Confederação do Reno, como Napoleão chamou este grupo, se tornou um estado dentro do Império Francês. Quem não gostou nada disso foi Frederick William, rei da Prússia. Napoleão lhe garantiu que a Confederação não tinha interesse de atingir seu estado, mas a Inglaterra e a Rússia fizeram a cabeça do rei. Então, uma quarta coalizão foi formada, composta por Inglaterra, Saxônia, Rússia, Prússia e Suécia. E em 7 de outubro, um ultimato foi emitido para Napoleão. O imperador deveria retirar suas tropas da Confederação do Reno, ou a guerra iniciaria. A resposta de Napoleão foi uma campanha de 6 dias, na qual aniquilou o exército da Prússia em 2 batalhas. Como na Guerra da Terceira Coalizão, ele em seguida enfrentou os russos, outra vitória esmagadora em Friedland, e o czar Alexandre não teve outra escolha a não ser pedir a paz. Por meio do Tratado de Paz, Napoleão garantiu a adesão do maior país europeu ao bloqueio continental. Em 7 de julho de 1807, o Tratado de Tilsit foi assinado, e a Prússia ficou enfraquecida, assim como a Áustria se enfraqueceu pelo Tratado de Presburgo. No meio dessa quarta coalizão, 2 coisas importantes aconteceram. A primeira foi a decretação do bloqueio continental. Em 21 de novembro de 1806, em Berlim, Napoleão assinou o tratado que incluía o fechamento dos portos prussianos ao comércio britânico. E numa tentativa de atingir um inimigo que não mais poderia atingir pelo mar, este decreto de Berlim deveria ser ampliado para se tornar o famoso bloqueio continental, através do qual a proibição era ampliada a todos os aliados e vassalos da França. O imperador acreditava que o bloqueio iria arruinar a Inglaterra. No lugar de invadir aquele país, ele o faria passar fome. O bloqueio, é claro, iria privar todos os outros países continentais de seu maior parceiro comercial, assim como de todos os produtos coloniais. Para fazer valer o decreto, Napoleão teria de ser o senhor de todo o continente e impor sua vontade. E caso algum país ousasse comercializar com os ingleses, seu exército estava pronto para a invasão. As guerras contra a Espanha e a Rússia não teriam outra causa. Enquanto Napoleão usou a força de seu grande exército para obrigar os países do leste europeu a aderirem ao bloqueio continental, nos países ibéricos ele tentou fazer acordos. No entanto, a Espanha entrou em uma crise dinástica e Napoleão aproveitou a ocasião para colocar seu irmão José no trono espanhol. E a Portugal resolveu jogar com o imperador. Desde o século XVIII, Portugal tinha acordos econômicos com a Inglaterra, e aderindo ao bloqueio continental, poderia facilmente perder seu império ultramarino para os ingleses. Então, desde 1805, Dom João VI procurou ficar no fio da navalha, entre França e Inglaterra, até que em 1807 ele recebeu um ultimato: ou ficaria do lado dos ingleses ou do lado dos franceses. Naquele estilo, é na mão no pé, cabra. Como ele não estava respondendo o imperador francês, Napoleão decidiu enviar Junot para capturar Portugal sem aviso. E ele tinha apenas um exército minúsculo. Junot invadiu Lisboa com 1.500 homens famintos e esfarrapados, enquanto a família real fazia as malas. A velha rainha Maria I chegou a falar para o cocheiro: "Não tão depressa, as pessoas vão achar que estamos fugindo." Os Bragança navegaram para o Brasil em novembro de 1807. Chegando aqui 3 meses depois, enquanto Portugal passou a ser ocupado pelos franceses. A segunda coisa importante que aconteceu nesse período foi que Napoleão conheceu Maria Walewska, a mulher que lhe daria um filho e deixaria a situação de Josefina preocupante. Maria Walewska era polonesa. Na época, a Polônia era um país repartido entre a Prússia, a Áustria e a Rússia. Como a Rússia estava partindo para cima de Napoleão em pleno inverno, ele precisava de apoio. E então os poloneses se ofereceram em troca de sua independência. Napoleão foi até Varsóvia preparar os acordos. Foi então que ele viu uma bela camponesa. Ela era casada e tinha um filho. Um baile seria oferecido em homenagem a Napoleão,
mas ele disse que só iria se a camponesa estivesse presente. Então, os governantes poloneses pediram para que o marido de Waleska obrigasse ela a aceitar o convite. A princípio, ela recusou, mas depois de muita insistência, entrou indignada e envergonhada no salão de baile com o marido, sem nenhuma joia e com o vestido fechado. Napoleão foi até ela e murmurou: "Branco sobre branco não é maneira de se vestir, madame." Após o baile, ela recebeu uma carta do imperador, dizendo que só tinha olhos para ela. Ela não demonstrou nenhum interesse, mas seu marido e os governantes disseram-lhe que se ela fosse boa com Napoleão, ele seria bom para a Polônia. Depois de muito apelo, ela decidiu ir até a residência de Napoleão. Sabe-se que ela tentou resistir aos encantos dele, mas que acabou desmaiando, e quando acordou, descobriu que tinha sido violada pelo imperador. A partir de então, ela deixou o marido e o filho pequeno e passou a servir Napoleão. Por incrível que pareça, ela se apaixonou por ele, e ele lhe escrevia várias cartas. Waleska acabou lhe dando o filho, o que retiraria todas suas dúvidas de que ele era estéril. Assim, o casamento com Josefina ficava por um fio. Faltava apenas coragem para terminar ou uma ocasião. Após vencer a terceira e quarta coalizão, o Império Napoleônico atingiu seu ápice. Ele venceu exércitos superiores em número e por pura habilidade militar, a mesma que lhe havia trazido tantas vitórias na Itália. Com essas conquistas, Napoleão tinha a intenção de conservá-las, como o meio mais seguro e talvez o único de manter seus inimigos afastados. Para isso, organizou cada componente com cuidado e pensando no todo. Mas era Napoleão que governava 70 milhões de pessoas dentro do império. Ele deu uma coroa de rei para 3 de seus irmãos e colocou seus marechais de confiança em outras localidades. A guerra então deslocou-se para a Espanha, que cada vez mais se tornava nacionalista e anti-francesa. Ela fora aliada da França e perdera sua frota em Trafalgar, em 1805. Napoleão considerava aquele país atrasado. E a situação piorou por lá após Trafalgar. O Império Colonial Espanhol entrou em decadência. A América Latina entrou em processo de independência, o que resultou em disputas internas e ameaças de guerra civil na Espanha. Ambas as facções apelaram para a mediação de Napoleão. Este, que não era besta, tomou os pedidos como justificativa para uma invasão aberta, o que ocorreu em março de 1808. Iniciava-se assim a Guerra Peninsular. Napoleão não teve dificuldades para tomar Madrid, mas, quando depois o rei Bourbon estabeleceu um regime fantoche sobre seu irmão José, os espanhóis ficaram com orgulho ferido. Em maio, ocorreu um levante nacional, que começou em Madrid e espalhou-se rapidamente após a coroação de José, em junho. José era rei da Espanha somente nos lugares onde havia presença militar francesa. E para subjugá-la permanentemente, seria necessário um exército de ocupação contínua. Napoleão jamais enfrentara uma situação semelhante. A ideia básica das guerras até então era, uma vez vencida a batalha, ocupava-se a capital, ocupando a capital, o país invadido pedia paz. Os austríacos tinham feito isso, os prussianos também, vou nem falar dos portugueses. Mas, na Espanha, quanto mais o imperador mandava tropas, mais os espanhóis resistiam. Havia 30 mil soldados em Madrid sob o comando de Murat, mais 25 mil estavam em Portugal comandados por Junot, 15 mil na Catalunha e 30 mil como reserva em Castela. Ao total, dava em torno de 120 mil soldados. O exército espanhol sofreu seguidas derrotas sem mudança na situação geral, mas logo começou a faltar comida para os militares franceses. Tudo tinha que ser enviado da França, que demorava no envio. Assim, os soldados franceses começaram a tomar as provisões dos camponeses, e aqueles que se recusavam a dar eram assassinados, entre outras coisas horripilantes que foram feitas. Logo, grupos isolados começaram a atacar os soldados franceses em represália. Em retaliação, aldeias inteiras foram incendiadas. A Espanha tornou-se um representante dos piores horrores da guerra, tão extraordinariamente retratados por Goya. Diante da complicada situação, Napoleão tomou o controle das tropas. Retomou Madrid, que havia sido evacuada por seu irmão,
mas os grupos isolados continuavam a atacar em forma de guerrilha. Depois de 3 meses, Napoleão decidiu voltar para a França. Disse que tinha resolvido a situação, mas nada estava resolvido. A Guerra Peninsular continuaria por mais 6 anos. Faria o exército de Napoleão sangrar de pouquinho em pouquinho. Foi a campanha mais prolongada de todas, e seria um prelúdio do que Napoleão encontraria na Rússia. Porém, lá teria o famoso inverno. Guardadas as devidas proporções, a Espanha foi o Vietnã de Napoleão. A impossibilidade de uma rápida vitória na Espanha, ou mesmo de qualquer vitória decisiva, foi uma das principais razões que levaram Napoleão a lançar uma ofensiva contra a Rússia, em 1812. Enquanto isso, a Áustria, que ficou de fora da Quarta Coalizão, aproveitou para se rearmar. Vendo o levante na Espanha e contando com a ajuda dos ingleses, eles decidiram participar de uma Quinta Coalizão. Em abril de 1809, como Napoleão havia previsto, a Áustria declarou guerra à França. Napoleão havia oferecido colocar o czar Alexandre na liderança de um exército, mas o czar mostrou pouca vontade em ajudar Napoleão. Assim, ele partiu para cima da coalizão com seu grande exército. A primeira grande batalha dessa fase foi a de Aspern, que foi onerosa e indecisiva para os franceses. Ela também é geralmente considerada a primeira grande derrota de Napoleão. No entanto, ele restabeleceu sua reputação com a grande vitória em Wagram, em 6 de julho. Em 12 de julho, as forças austríacas assinaram um armistício, reafirmado no Tratado de Schönbrunn, em outubro de 1809. Assim, terminou a Quinta Coalizão. Após a vitória na Quinta Coalizão, Napoleão começou a se preocupar com o futuro de seu império. A Rússia não lhe dava certezas, muito menos a Áustria e a Prússia. Ele não tinha herdeiro e a qualquer momento poderia sofrer um atentado e morrer. Logo ele começou a pensar. Um novo casamento poderia lhe trazer um filho e possivelmente a união com a casa dinástica de verdade. Mas Napoleão ainda era apaixonado por Josefina. Depois de pensar muito, em outubro de 1809, ele decidiu que deveria sacrificar seus sentimentos por Josefina e os dela por ele. A situação agora era tão grave que ele deveria se casar novamente como o único caminho para a paz. Em 30 de novembro de 1809, nas Tuileries, Napoleão disse a Josefina que mandaria anular o casamento deles. Ele disse: "Eu ainda a amo, mas na política não há coração, apenas cabeça." Josefina desmaiou, depois chorou e implorou, mas sem sucesso. O casamento foi anulado. Em 15 de dezembro, após 14 anos, Josefina saiu da vida de Napoleão. Ela partiu para viver em Malmaison. Um mês após a separação, ele escreveu: "Eu quero muito vê-la, mas tenho de ter certeza de que você está forte e não fraca. Eu estou um pouco fraco também, e isto me deixa terrivelmente infeliz." Ele pediu para seu embaixador em São Petersburgo que lhe enviasse um relatório sobre a irmã do czar Alexandre. Ele recebeu a notícia de que Ana, a irmã do czar que tinha quase 16 anos, já estava preparada para procriar. Em 22 de novembro, Napoleão pediu a mão de Ana em casamento. Ele pretendia que seu casamento fosse a pedra fundamental do império e uma garantia de paz. Alexandre respondeu que se a decisão dependesse dele, ele daria o consentimento. Mas por um decreto do falecido czar, o futuro de Ana estava nas mãos da imperatriz mãe. Ela, quando consultada, começou a colocar barreiras e disse que precisava pensar. Napoleão contava com aceitação rápida, mas com pedido de tempo e fraqueza de Alexandre frente à mãe, ele passou a esperar pelo pior, até que a resposta chegou. Ana poderia se casar com ele, mas ele deveria esperar ela completar 18 anos. Napoleão ficou ofendido e desapontado. A recusa atrapalhava seus planos, mas talvez ainda fosse possível construir a paz com um casamento, já que Alexandre renunciara à amizade, que o amigo fosse Francisco da Áustria. Em 6 de fevereiro de 1810, Napoleão pediu a mão da filha do imperador austríaco, Maria Luísa, que tinha quase 18 anos. O pedido foi bem recebido. Francisco havia perdido várias províncias após a última guerra, e ele esperava que uma aliança matrimonial estimulasse Napoleão a devolver algumas delas. Napoleão ficou maravilhado e passou a preparar o itinerário para a chegada da esposa na capital francesa.
Já Maria Luísa detestou saber que iria se casar com ele e suplicou ao pai para que ele recusasse o pedido, mas não tinha jeito. Ela deveria cumprir seu dever de Estado. O casamento por procuração ocorreu em Viena em 11 de março de 1810. Fizeram-se os banquetes e a arquiduquesa partiu para a França. Em 27 de março, eles estavam juntos. Para ele, a primeira noite passou voando. E para a noiva, não tinha sido tão ruim quanto ela esperava. Pediu-me que fizesse outra vez, disse Napoleão relatando sobre a primeira noite. Quase uma semana depois, Napoleão e Maria Luísa se casaram formalmente em Paris. Todos perceberam que a noiva era mais alta que o noivo. O tão aguardado herdeiro do imperador nasceu em 20 de março de 1811. O menino foi chamado de Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, futuramente Napoleão II, rei de Roma. Após isso, Napoleão estava feliz nas Tuileries, comendo sobremesa com a esposa e brincando com o filho. Não tinha vontade de ir para o campo de batalhas, queria ficar em casa com a família. Mas seu império desmoronava. Era muito vasto, impossível para um homem só governar, e o inverno estava chegando. Como dizia Game of Thrones, The Winter is coming. O nascimento do rei de Roma veio tarde demais para que Napoleão adotasse uma política imperial de longo prazo. Isso teria feito seguir um esforço consciente e contínuo para governar no interesse dos povos que submeteu. Com as altas cargas tributárias, guerras intermináveis e imposição da vontade francesa em outras nações, a maior parte da Europa passou gradualmente a odiar Napoleão. Para a gente comum, a chegada dos exércitos franceses frequentemente acarretava a perda de suas lavouras, armazéns, cavalos e gado, o incêndio de suas fazendas e celeiros, a violação de esposas e filhas, a obrigação de aquartelar soldados e a transformação de suas amadas igrejas locais em estábulo para cavalos. Na Península Ibérica, o povo já se levantava contra a ocupação francesa. Não demorou muito para o leste mostrar sinais de descontentamento. E numa falta de vitória decisiva na Espanha, Napoleão não poderia deixar que outra nação se levantasse contra seu império. Ele já vinha tendo vários descontentamentos contra seu aliado russo. Napoleão havia se entendido com o czar em Tilsit e o chamara de amigo. Além disso, falou que se ele fosse uma mulher, casaria na hora, pois o achava muito bonito. Mas, para o gosto do imperador, o relacionamento entre ambos era muito desigual. Alexandre não demonstrava a mesma alegria com a amizade. Além disso, o czar havia insultado e depreciado Napoleão ao recusar em conceder a mão de sua irmã em casamento. Evidentemente, o czar não considerava Napoleão digno de entrar para a família. Apesar de todas as vitórias e feitos, ele ainda era ilegítimo para os Romanov. O Grão-Ducado de Varsóvia, que Napoleão criara na Polônia, também era uma fonte constante de atrito entre os dois. O imperador alimentava os poloneses com a possibilidade de um reino polonês restaurado e aumentado, que englobaria território russo, e isso enfurecia os russos. Mas a principal razão da discórdia, entretanto, era o bloqueio continental. Embora o czar estivesse comprometido com a sua implementação, realizá-lo estava além de suas forças. De qualquer forma, o bloqueio era contrário aos interesses econômicos da Rússia. Em 1811, a economia do Báltico estava arruinada. Dessa forma, era impossível continuar respeitando o bloqueio continental. Em abril de 1812, Alexandre emitiu um ultimato. Napoleão deveria retirar suas tropas da Prússia e do Grão-Ducado de Varsóvia, como uma preliminar para um novo acordo das fronteiras da Europa. Napoleão considerava o Grão-Ducado de vital importância para o Império. Se ele cedesse, a Rússia o tomaria. Depois avançaria para a Prússia e Áustria. Eles avançariam para a Confederação do Reino e Itália. O Império chegaria ao fim e a França de volta às suas fronteiras pré-revolução. Napoleão relutava em declarar guerra à Rússia. A Inglaterra dava sinais de desgaste. Ele tinha paz segura com a Áustria. Se fosse para uma guerra contra a Rússia, essa guerra deveria ser rápida e imediata. Assim, ele passou a mobilizar um histórico exército europeu, contando com soldados de 20 nacionalidades diferentes. Juntos, eram 650 mil soldados.
Quase todos os comandantes dos exércitos eram franceses, assim como um terço dos soldados. Apesar de ser o maior exército até então, ele iria se espalhar na Rússia por uma área de 100 ou 150 quilômetros, o que o tornava alvo fácil. O plano do imperador era colocar-se rapidamente entre os dois exércitos russos, derrotar um ou, se possível, os dois, e prosseguir rapidamente para Moscou. Calculava que a derrota militar traria o czar à mesa de negociação e, se isso não desse resultado, a perda da antiga capital Moscou não lhe daria alternativa a não ser a capitulação. No verão, as grandes planícies russas eram escaldantes e praticamente sem água. O primeiro inimigo do imenso exército foi o calor, juntamente com a sede, a água insalubre e as doenças daí recorrentes. Ao final do verão, o tamanho efetivo do exército fora reduzido à metade, e começara a prática fatal de matar seus próprios cavalos. A marcha tornou-se penosa. Grandes quantidades de suprimentos foram deixados em depósitos, mas, tal como na Espanha, não era possível subornar os camponeses a prover as rações das tropas que avançavam. Nem a tortura deu resultado. Os camponeses queimavam plantações e, sempre que possível, matavam os membros desgarrados da grande armée. Somente no final da primeira semana de setembro, após quase 12 semanas de marcha, Napoleão conseguiu entrar na grande batalha que desejava. O comandante russo Kutuzov, que havia perdido em Austerlitz, colocou mais de 100 mil soldados em uma posição fortificada na aldeia de Borodino, no caminho de Moscou. Napoleão avançou com a força de ataque de 160 mil homens. A batalha começou em 5 de setembro. Napoleão relembrou os soldados de que novamente seriam vitoriosos como em Austerlitz. Mas, diferentemente daquela época, agora os russos defendiam a pátria-mãe Rússia. O principal enfrentamento ocorreu no dia 7 de setembro e durou 12 horas. Os russos se retiraram na madrugada seguinte. Tecnicamente, Napoleão venceu, mas as perdas de ambos os lados foram enormes. 44 mil russos e talvez 33 mil do lado francês. Porém, ao contrário dos russos, Napoleão não podia repor facilmente suas perdas, muito menos o imenso gasto com munição para artilharia. Essa foi a batalha mais terrível que Napoleão já lutara. Depois desse dispendioso encontro, o caminho de Moscou estava livre, e os russos a evacuaram. Napoleão chegou a Moscou em 15 de setembro de 1812. Nenhum russo se curvou ou ofereceu a chave da cidade. A cidade estava vazia. 250 mil pessoas haviam sido evacuadas. Napoleão alojou-se em um palácio. Ele tinha certeza que o czar faria paz após sua derrota em Borodino. Naquela noite, incêndios esporádicos aconteceram em Moscou. Sem mangueiras ou bombas, os franceses tiveram que combater o fogo com baldes. No dia seguinte, mais casas pegaram fogo, e com o vento, as chamas se espalharam até a margem do Kremlin. Em 4 dias de incêndio, 80% da cidade foi consumida pelo fogo. No dia 20, Napoleão escreveu a Alexandre, tentando abrir conversas para um acordo. O czar estava em São Petersburgo. 2 semanas se passaram e a resposta não veio. Napoleão ficou desorientado e caiu em depressão, algumas vezes passando horas inteiras sem dizer uma palavra. O que ele deveria fazer agora? Seu plano original era de passar o inverno em Moscou. Certamente era o caminho mais razoável, mas o homem era impaciente e acabou voltando atrás. Então, era necessário partir imediatamente. Cada dia contava. Em 15 de outubro, 7 centímetros de neve caíram sobre as ruínas negras de Moscou. Era um mau sinal, mas em vez de partir imediatamente, Napoleão se demorou, ainda esperando a palavra de Alexandre. Então, em 18 de outubro, Murat foi atacado por Kutuzov, perto de Moscou. Esse ataque tirou de Napoleão seu otimismo de conseguir um acordo. Assim, a ordem foi dada. A retirada de Moscou deveria ser feita. Eles ficaram 35 dias na cidade. Napoleão contava com pouco mais de 100 mil soldados nessa volta, sendo 15 mil da cavalaria. Os cavalos eram o elo fraco dessa travessia, pois não haveria comida para eles. As tropas foram se arrastando no inverno incessante, sofrendo aqui e ali ataques dos cossacos. Em 6 de novembro, eles enfrentaram frio de 22 graus negativos. Embora envoltos em peles e casacos forrados, os homens não tinham proteção no rosto.
Seus lábios racharam, os narizes congelaram, os olhos ficavam ofuscados pela neve. E além disso, eles eram constantemente confrontados pelos cossacos, e embora a rota fosse horrível, não compensava sair dela. Para muitos, a luta para se alimentar e conseguir abrigo se tornou a única coisa que importava. Ao anoitecer, os homens tiravam as entranhas de cavalos que haviam morrido por comer neve e entravam nas carcaças para se manter aquecidos. Napoleão chegou a Smolensk em 9 de novembro. Até então seu exército tivera de lutar contra o frio e a fome. Agora teria de enfrentar os russos. Na tarde do dia 25, após uma tempestade de neve, eles chegaram ao rio Beresina. Eles estavam em desvantagem de 3-1. Os russos vinham do norte, pela outra margem do rio, e Kutuzov vinha pela retaguarda. Se as 3 forças russas se encontrassem, o grande exército ficaria cercado. Napoleão esperava que o rio estivesse congelado para que eles pudessem atravessar, mas apesar do frio, o rio não congelara. De alguma forma, ele precisava conter esta massa de russos, construir a ponte sobre o rio e fazer com que o grosso de seu exército chegasse a um lugar seguro. Assim, 400 soldados foram selecionados. Eles iriam entrar na água gelada até as axilas para construir 2 pontes em tempo recorde. Seria uma ponte leve para a infantaria e uma mais pesada para as carroças e canhões. Em 24 horas, os caras conseguiram construir as 2 pontes. Logicamente, a maioria dos 400 homens morreram como resultado das 24 horas no gelo. Napoleão cruzou Beresina na tarde do dia 27. Durante o dia inteiro e a noite, homens cansados e material pesado atravessaram o rio. Pela manhã do dia 29, os russos chegaram. Faltavam 25.000 homens a atravessar. Rapidamente eles se apressaram, mas nem todos conseguiram. 8.000 homens ficaram para trás. A travessia do Beresina é um dos feitos mais notáveis da história das guerras. Mais de 40.000 homens conseguiram atravessar, enquanto batalhas dos 2 lados do rio infligiram pelo menos 20.000 baixas aos russos. 5 dias depois, as tropas chegaram a uma área segura e que havia comida. E Napoleão ficou sabendo de uma tentativa de golpe em Paris. Foi então que ele entregou o comando para Murat, montou em um trenó e partiu rumo a Paris em um frio de 25 graus negativos. Após 4 dias e 5 noites de 16 horas no trenó, ele chegou em Varsóvia. Foi então que ele soltou um boletim informando suas perdas terríveis, embora ele tenha culpado o inverno antecipado. Os franceses, acostumados com 14 anos de vitórias, ficaram atônitos e chocados. Em dezembro, a viagem de Napoleão chegou ao fim. Ele estava agora em Paris. No dia seguinte ao retorno de Moscou, ele passou a renovar seu controle sobre os eventos de Madrid e Dresden. Do outro lado, o rei prussiano decidiu trabalhar com Alexandre para recuperar o território tomado dele por Napoleão, e em 17 de março de 1813 declarou guerra à França. Napoleão estava confiante de que com um novo exército montado por ele, de 226.000 homens, ele poderia liquidar os 2 inimigos, mas para isso, ele considerava o apoio da Áustria. O elo principal para considerar essa hipótese era Maria Luísa. No final de abril, Napoleão se juntou a seu exército na planície de Leipzig. Em 3 semanas ele havia feito o que se propusera fazer, meteu uma peia nos prussianos. Mas depois da peia, os russos chegaram junto, e nesse momento Napoleão pensou, tá tranquilo, meu sogrão me ajuda. Mas Francisco não enviou tropa alguma, segundo ele, todas haviam sido perdidas na retirada de Moscou. Napoleão propôs que os 2 se encontrassem, mas Francisco não mostrou interesse no encontro e enviou seu ministro do exterior, o conde Clemens Metternich. O ministro propôs ser o mediador entre as nações. Ele iria conversar com os russos e prussianos e trazer uma proposta de armistício para Napoleão. A Áustria era neutra, mas estava formando um exército de 200.000 homens por debaixo do pano. E Napoleão não queria que ela saísse da neutralidade de jeito nenhum. Uma nova reunião com o ministro foi feita em 26 de junho em Dresden. O ministro especificou suas exigências. A Áustria receberia a Ilíria e o norte da Itália. A Rússia teria a Polônia e a Prússia ganharia a dissolução da Confederação do Reno.
Napoleão queria arrancar seus ouvidos após ouvir aquele disparate. Ele explodiu e gritou com Metternich: "A paz é apenas um pretexto para desmembrar o Império Francês." Metternich não havia ido como mediador coisa nenhuma. Ele era um porta-voz dos aliados. Assim, ele colocou a barra de exigências lá em cima, e caso Napoleão não aceitasse, a Áustria entraria na guerra. Com isso, Napoleão teria uma desvantagem de 3-1, e a guerra aconteceria no pior momento da Guerra Peninsular, pois por lá os ingleses estavam despejando tropas, e o Duque de Wellington estava conquistando vitórias importantes. Portanto, era uma questão de honra para Napoleão defender o Império. O imperador ainda tentou negociar. Sua proposta não foi aceita, então a Áustria entrou na guerra. Os franceses enfrentavam 3 exércitos separados. Era 300 mil homens contra 430 mil. Napoleão decidiu atacar cada exército separadamente. Conquistou uma vitória importante em Dresden, e isso porque ele estava acometido por uma diarreia. Mas seus comandados falharam e acabaram perdendo batalhas importantes. Em 14 de outubro de 1813, se daria uma batalha decisiva, novamente em Leipzig. A batalha começou em 16 de outubro. O terreno era plano e não oferecia nenhuma vantagem estratégica para Napoleão. Para piorar a situação, ele percebeu que os aliados estavam usando os mesmos movimentos que ele havia usado com os canhões. Quando ele viu isso, exclamou: "Finalmente eles aprenderam algo." No terreno plano, o número de soldados e armas contava mais que a habilidade. No total, a Batalha de Leipzig, a mais longa que Napoleão já lutara, já que durou 4 dias, custou aos franceses 73 mil mortos e feridos, e aos aliados 54 mil. Sem alternativa, Napoleão decidiu bater em retirada. À medida que o exército francês se retirava, o império ia caindo. As nações antes governadas pelos franceses foram se tornando independentes. Sem as repúblicas irmãs, Napoleão se tornou um imperador sem império. Napoleão voltou a Saint-Cloud em 10 de novembro e imediatamente pediu 300 mil homens aos conselheiros. De agora em diante, a guerra seria lutada em território francês. Longe dali, em Nápoles, Murat desertara. Ele fora amigo de Napoleão durante 20 anos. Em 28 de fevereiro, os aliados estavam a apenas 64 quilômetros de Paris. Maria Luísa e seu filho foram mandados para fora de Paris. Napoleão pegou seus homens e foi para as fronteiras. Ele iria tentar evitar a entrada dos aliados em seu território. Enquanto isso, José Bonaparte ficou comandando tropas ao redor de Paris. A tarefa dele era muito simples: evitar uma invasão na capital. Mas em 30 de março, ele abriu conversas com o czar Alexandre. Um armistício havia sido organizado. As tropas francesas foram evacuadas da capital, e as chaves de Paris foram entregues nas mãos do czar. Napoleão ficou profundamente abalado. Ele havia perdido seu império e agora sua capital. Ele seguiu para a fortaleza Fontainebleau. No dia seguinte, os aliados estavam em Paris conversando com Talleyrand sobre o que fazer com Napoleão e com a França. Existiam 2 caminhos para a paz. Napoleão abdicaria e Maria Luísa ficaria como regente em nome do filho. Ou os Bourbons poderiam ser restaurados. Talleyrand convenceu os aliados de que a melhor maneira para que a paz prosperasse seria adotar a segunda opção. Em 1º de abril, Napoleão foi deposto e Luís XVIII foi restaurado. Com um pouco de resistência, Napoleão aceitou a rendição. Alexandre sugeriu que ele pudesse residir na ilha de Elba. Já Maria Luísa ficaria com o Ducado de Parma. Napoleão queria que ela ficasse também com a Toscana, mas os aliados não aceitaram, pois ela poderia ficar muito próxima do marido. Embebecido pela melancolia e frustrado por se ver sem seu império, sem sua capital, sem esposa e filho, Napoleão decidiu se matar. Ele acabou tomando veneno, mas a concentração era tanta que ele acabou vomitando e ficou passando mal durante dias. Após isso, ele passou uma semana em Fontainebleau esperando os oficiais que o levariam para Elba. Quando os oficiais chegaram, ele abraçou Caulaincourt, um oficial que se manteve fiel até o fim. Depois levantou sua mão esquerda e disse para seus soldados: "Adieu, guardem-me em sua memória." Foi um fim melancólico e confuso para um grande império.
Napoleão chegou a Elba em 4 de maio de 1814. No mesmo dia, Luís XVIII chegou a Paris. Para apaziguar seu orgulho, Napoleão foi nomeado administrador de fato da ilha. Seu título era Imperador e Governante de Elba, naturalmente uma zoação dos aliados. De imperador de metade do continente com mais de 70 milhões de pessoas, ele agora era príncipe de uma ilha com no máximo 25 mil pessoas. Pouco depois de chegar a Elba, ele recebeu uma triste notícia. Josefina havia falecido. Ela agora está feliz, ele disse. Napoleão tinha consigo 1000 soldados e uma pequena corte. Além disso, ele receberia uma pensão de 2 milhões de francos por ano. Mesmo assim, era um valor baixo para os padrões do ex-imperador. Na pequena ilha, Napoleão começou a sentir muito tédio e medo do que poderia lhe acontecer. Além disso, recebia notícias de que Luís XVIII não recebeu nenhuma simpatia do povo francês. Napoleão recebia cartas e visitantes que lhe pediam para voltar, mas em sua maioria ele recebia apenas visitas e cartas de apoiadores. O encanto do imperador se rompera devido aos anos de guerra e o colapso do império. Tudo indica que foi no dia 15 de fevereiro de 1815 que Napoleão tomou a decisão de retornar para a França. Em 26 de fevereiro ele zarpou de Elba, levando consigo seus guardas. 3 dias depois, a pequena frota desembarcou na França e desembarcou sem nenhuma resistência. Eles foram marchando rumo a Paris, sempre desviando das tropas Bourbon, até que foi barrado em um ponto. Ao chegar ao alcance dos fuzis, ele desceu do cavalo e caminhou ao encontro dos soldados. Percebendo que já podia ser ouvido, parou, abriu o capote e gritou: "Sou eu, Napoleão! Matem seu imperador se quiserem." Houve um grande silêncio e logo em seguida um grito de "Viva o imperador!" Em 19 de março, o rei capou o gato, foi-se embora. Napoleão entrou em Paris às 9 horas do dia 20 de março. Na capital, nem todos estavam com boa disposição para com ele, mas ele fez uma viagem de 40 dias em apenas 20, sendo recebido em cada parada com entusiasmo pelo povo. Começava assim o governo dos 100 dias. Até aquele momento, Napoleão enfrentou coalizões relutantes, organizadas tardiamente, de ações lentas e com objetivos divididos. Seus exércitos, especialmente, eram sempre mobilizados vagarosamente, e os diferentes comandantes nacionais tinham disputas sobre estratégia e com frequência brigavam entre si. Mas depois de tanto apanhar, os antigos adversários haviam mudado. Agora governavam povos mais orgulhosos, tão nacionalistas quanto os franceses haviam sido durante 2 décadas, e que identificavam em Napoleão um inimigo perigoso. Agora novamente ele despontava como líder da França. Leipzig, a grande batalha das nações, não havia sido suficiente. Era preciso se formar mais uma coalizão para enfrentá-lo. Após a derrota de Napoleão, os soberanos da Europa e seus conselheiros reunidos em Viena já haviam redesenhado o mapa do continente, chegando a acordo sobre diversos problemas espinhosos. Pela primeira vez, formaram o que poderia ser chamado de equipe. Quando a notícia do retorno de Napoleão chegou, todos os potentados se reuniram horas depois, e sua reação foi imediata e unânime. Declararam Napoleão fora da lei, ordenaram sua prisão e tomaram providências para possibilitá-la. A 7ª coalizão organizou-se em poucas horas. Dessa vez, quem comandaria os exércitos da coalizão seria o Duque de Wellington. Sua reputação militar era a mais elevada da Europa, pois havia vencido todos os marechais de Napoleão, se não o próprio. Cada um dos aliados comprometeu-se em colocar pelo menos 150 mil homens em campo, e também mantê-los até que Napoleão fosse derrotado. Do outro lado, o líder francês herdara dos Bourbon um exército de 350 mil homens, e que até o fim de março estaria pronto para seguir rumo ao norte, onde se dariam os combates. Porém, Napoleão decidiu esperar um ataque dos aliados. Ele não queria ser visto como agressor. Com isso, perdeu uma de suas características em combate, a guerra relâmpago. Esse foi o seu primeiro erro. O segundo erro foi dispersar parte do exército pela fronteira e ir para o ataque com apenas 120 mil homens. O terceiro
foi ter recusado a adesão de Murat, seu melhor e mais experiente comandante de cavalaria. Napoleão se negou a perdoá-lo por ter perdido Nápoles. Em Waterloo, Napoleão enfrentaria 2 exércitos, um liderado pelo Duque de Wellington, que contava com 90.000 soldados, e outro comandado pelo prussiano Blücher, que tinha aproximadamente 120.000 homens. Napoleão partiu de Paris em 11 de junho. Esperava impedir que os britânicos e prussianos se encontrassem em Charleroi. Ele usaria sua melhor tática, dividir para conquistar. Em 16 de junho aconteceu a Batalha de Ligny contra os prussianos, e as perdas dos dois lados foram tremendas. 20.000 homens. Os prussianos acabaram batendo em retirada. Em vista da retirada prussiana, Wellington resolveu na manhã seguinte tomar uma nova posição em Waterloo. Napoleão não o atacou vigorosamente durante essa arriscada manobra, o que para alguns foi o principal erro de Napoleão em toda a campanha. Assim, o Duque de Wellington conseguiu uma posição defensiva forte e manteve a comunicação com Blücher. Para evitar que os exércitos se unissem em Waterloo, Napoleão enviou um comandado para impedir o avanço de Blücher, mas o comandado colocou-se a leste enquanto Blücher vinha a oeste. Assim, a estratégia de dividir e vencer foi de ralo. Na madrugada do dia 18, Napoleão ainda estava em vantagem. Tinha havido tempestade e trovoadas durante os dias anteriores. O solo estava lamacento. De ambos os lados, os soldados estavam fatigados e molhados. A ideia de Napoleão era atacar Wellington com tudo, enquanto Blücher não estivesse no campo de batalha. Mas para isso, ele deveria ter atacado rápido e cedo, coisa que não aconteceu. Às 6 da manhã, hora que deveria ter ocorrido o ataque, Napoleão inspecionou o campo e achou-o demasiadamente encharcado. O ataque foi atrasado para depois das 11 horas, a fim de que o solo secasse. Uma decisão tanto quanto questionável, mas naquele momento não era fácil para uma grande massa de cavaleiros e infantes avançar no chão encharcado, ainda por cima em aclive. Mas a perda de 5 ou 6 horas para o início da ofensiva, em circunstâncias nas quais o inimigo estava recebendo reforços, constituiu um erro, pois o atraso deu tempo para Blücher chegar na batalha. Ao longo do dia, a batalha encarnecida se deu. Napoleão obteve pouca vantagem contra Wellington, até que às 18 horas, as tropas de Blücher começaram a entrar em combate com o flanco esquerdo dos franceses. Às 19h30, Napoleão enviou seu ataque total. Era a última chance de vitória. O ataque foi enérgico, mas a defesa também, e um grito terrível se alçou no exército francês: recuar! Enquanto do outro lado, Wellington gritou: avançar! Às 21 horas estava tudo terminado, e Wellington e Blücher se encontraram 15 minutos mais tarde para comemorar a vitória. Napoleão Bonaparte havia sido derrotado. Waterloo foi uma das batalhas mais decisivas da história e marcou o fim do período revolucionário e napoleônico. Em 20 de junho, Napoleão entregou o comando de suas tropas. Os deputados e senadores exigiram sua abdicação, e em 21 de junho ele aceitou. Não sabia muito bem o que devia ou queria fazer em seguida. Tinha um vago projeto de ir para a América, provavelmente os Estados Unidos. Ele foi levado para o segundo exílio pela Marinha Britânica. Esperava chegar em Nova York, mas acabou chegando em 17 de outubro na ilha de Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico, longe de tudo e de todos. Na época, Napoleão tinha 45 anos. A decisão de confinar Napoleão em Santa Helena foi tomada no Congresso de Viena. Santa Helena é uma ilha vulcânica e era utilizada como lugar para refornecimento de água a caminho da Índia. Tinha clima com chuvas frequentes e nevoeiro ocasional. Napoleão foi autorizado a levar consigo um grupo de cortesãos e uma dúzia de serviçais. Até aquele momento, a vida de Napoleão sempre foi agitada e cheia de eventos. Não é preciso dizer que ele foi muito infeliz em Santa Helena. Ele trabalhava no jardim, procurou aprender inglês, organizava bailes e tinha períodos de profunda depressão ou doença, especialmente no aparelho digestivo. A partir de 1819, suas aparições em pessoa se tornaram mais raras e, de meados de 1820 em diante, ele já estava enfermo e permanecia em casa a maior parte do tempo. Napoleão acabou morrendo em 5 de maio de 1821, em decorrência de um câncer no estômago.
Existe uma teoria da conspiração de que ele tenha sido envenenado por arsênico, mas as provas científicas não são conclusivas. A morte de Napoleão Bonaparte não foi noticiada durante muito tempo, mas durante seu segundo exílio e após sua morte, o herói mítico Napoleão foi sendo criado por seus livros de memórias, biografias e romances de escritores de alto gabarito, como Victor Hugo e Alexandre Dumas. Foi no reinado de Luís Filipe de Orleans, o rei burguês, que a figura de Napoleão se reabilitou de vez. Em seu testamento, ele pedira para ser sepultado às margens do Sena. Em 1840, os britânicos concordaram com a exumação. Luís Filipe mandou seu filho buscar os restos mortais do imperador, e em dezembro daquele ano, celebrou-se em Paris um magnífico funeral. Ao final, o corpo foi trasladado para o Invalides. Ali foi preparado ao longo dos 20 anos seguintes o mais suntuoso sepulcro memorial desde a antiguidade. Sob a cúpula está a dedicatória: maior soldado que jamais viveu. Napoleão ainda causa muitas emoções e conflitos. Sua figura é valorizada por uns e rechaçada por outros. O homem que se tornou imperador e liderou a nação em uma série de conflitos que mataram milhares de pessoas, foi ao mesmo tempo o homem que garantiu a queda do antigo regime e garantiu a propagação das ideias iluministas pelo mundo. Herói ou vilão, a figura de Napoleão ainda rende muita conversa. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!